Deixa só ele ficar. Aê, fica vermelhinho o botão, gravando. Que satisfação, Chuchu. Vem. Logo de cara, será que isso cai esse ano? Vacina? Então, logo de cara, você vê um baita de um ovo aí, de galinha, né? Unifesp. Quem tem alergia ao ovo, já ouvi falar, Chuchu, quem tem alergia ao ovo pode tomar vacina? Vacina da gripe ou qualquer outra vacina? Aí está escrito lá, vamos comigo. Se fizerem parte dos grupos de risco, os alérgicos podem sim e devem tomar a vacina. É que por anos os médicos contraindicaram o imunizante. Ó, uma palavra muito legal para você grifar aqui. A vacina, ela é um imunizante. Use esse termo, tá? Para quem está proibido de ingerir esse alimento. Então, até pouco tempo atrás, eu mesma falava em aula, explicava isso. Ó, quem tem alergia ao ovo, tem que ver se pode tomar aquela vacina lá que estão dando no postinho agora, seja a da gripe ou qualquer outra. Por quê? Mas as recomendações mudaram no ano passado. E você vê que essa questão é de 2018. Então, é algo recente, né? Nos últimos anos, tivemos avanços na produção da vacina, eles estão falando da gripe, né? Que permitiram reduzir substancialmente os traços de ovo, algumas proteínas de ovo que iam junto com a vacina, né? Esclarece essa coordenadora aqui. Com essa evolução, a probabilidade de um evento adverso alérgico ficou muito pequena, quase nula. E para os desavisados, o que teria a ver ovo com vacina? É que algumas, não todas as vacinas, mas isso aqui é um clássico. Por quê? Porque muitas vacinas, como a da gripe, utilizam o ovo para a produção de vírus, já que os vírus, eles se reproduzem, você deve lembrar, apenas dentro de células. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, se eles só reproduzem-se dentro de células, que tal pegar aqui dentro do ovo, ó, um embrião de galinha? Então, você tem aqui um embriãozinho, várias células, né, do embrião, que seria um pintinho, que nasceria daqui, só que não, porque eu vou pegar ele na fase embrionária, né, e vou criar, inocular vírus dentro dele, né, para o vírus dominar essas células do pintinho, do suposto futuro pintinho, né, e se reproduzir. Afinal de contas, a vacina, lembra, ela é feita dele, do próprio antígeno. Tá atenuado, morto, despedaçado, ou só uma partícula dele, mas é o próprio antígeno, né, que eu tô indo tomar lá, daí o medo de algumas pessoas, certo? E aí, Chuchu, o que acontece aqui? Na hora de processar tudo isso, claro que é uma purificação, porque eu quero ir lá colocar a vacina na pessoinha, né? O vírus atenuado que foi criado aqui dentro, que essas células criaram. Porém, vai que vai haver algum traço, ao invés de ir apenas o vírus, sempre vai alguma proteininha que escapou lá da purificação, alguma proteína de ovo. E se a pessoa tem alergia a ovo, né? Será que ela pode tomar a vacina? É sobre isso que a gente está falando. Então, atualmente, a gente diz assim, ó, pode, não tem problema não. A não ser, Chuchu, que a pessoa tenha uma alergia severa, grave a ovo, ou algum componente da vacina, né? Então, aquelas pessoas que podem apresentar, a palavra seria anafilaxia, assim, ó, choque anafilático, alergia, eu tive choque anafilático já, não por causa de vacina ou ovo, né? Então eu sei que o desespero que você pode morrer de choque anafilático, uma alergia tão severa, Chuchu, no meu caso foi por conta de anestesia, né? E que tampa a sua respiração, fica inchada todo o seu trato respiratório, você não consegue respirar e você morre, é uma alergia severa. Então, um quadro de anafilaxia, se a pessoa tem isso, costuma ter uma alergia severa por ovo, aí ela não vai poder tomar mesmo, tá bom, Chuchu? Mas se ela só tem coceira, aquelas mancha na pele, um pequeno mal-estar alérgico com ovo, ela pode sim, porque nem essas pessoas a gente falava que era para tomar vacina que foi desenvolvida em ovo antigamente. Só que atualmente fica assim, então, para a Covid não tem esse problema, tá, Chuchu? Para a Covid, ela não é desenvolvida dessa maneira, então não precisa nem se preocupar em relação a isso. Aí pronto, eles lembraram você de tudo isso, né? Ou você se lembrou de tudo isso. Eu deixei aqui um manual de vigilância epidemiológica para
você consultar, né? Eu estou mandando tudo isso daqui para você, vacina por vacina, né? Quais possíveis efeitos adversos, se é que tem cada uma delas, e logo a da Covid entra nesse manual também, do Ministério da Saúde. Também deixei aqui para você outra dica, né? Esse vídeo aqui do canal Olá Ciência, que fala, é recente, é o último vídeo deles, fala também de alergia e etc., efeitos adversos de vacinas, principalmente aí, possivelmente da Covid, ou não, você vai lá investigar. Outra dica que eu te dou é esse documentário, aqui já é um documentário, a vacina que mudou o mundo, lembrando que nós só estamos aqui na história, Chuchu, nós seres humanos, vivendo aí, hoje em dia, 80, 90 anos de idade, que seja 70, 60, eu que tenho 45, cara, pô, se você fosse voltar no tempo, você ia ver que pessoa com 40 anos era tratada como idosa um tempo atrás, né? Porque a nossa expectativa de vida era baixa. Então, aqui hoje, nós já avançamos demais em alguns setores aí da sociedade para falar que, pô, 40 anos, como eu, sou jovem pra caramba, né? Que seja 50, 60, são jovens ainda. Por quê, Chuchu? Porque houve avanço no saneamento básico, anote aí, Chuchu, alimentação, e medicina, claro, focando em vacinas. Então, nós só estamos aqui na história vivendo com uma expectativa de vida assim altíssima e vivendo bem, né? Se nós temos acesso ao saneamento básico, que nem todo mundo tem, a uma boa alimentação e a vacinas, né? Então, são esses, anote aí para você usar em redação também, são esses três setores aí que evoluíram demais, né, nos últimos anos, e fazem com que estejamos aqui, pô, com 50, 60, 70 anos jovens ainda, né? Então, simbora. Letra A, explique por que no processo de produção da vacina são utilizados ovos embrionados, nos quais os vírus são inoculados. Nós já sabemos, né? Porque os vírus são parasitas, olha lá, intracelulares obrigatórios. Então, se fosse você, eu anotaria essa expressão, não dá para fugir dela na hora de montar sua própria questão, né? E por isso dependem da existência de células vivas, nesse caso as do pintinho que a gente está usando, né? Como os ovos embrionados, para que consigam se reproduzir. Falar que a reprodução deles não é autônoma. Vírus não se reproduz com outro vírus e nem se duplica assexuadamente. Não. Ele depende de uma célula que vai reproduzir ele. Lembre-se que é aquela célula que tem receptores para ele. Daí ele consegue entrar lá e comandá-la para ela, célula invadida, reproduzi-lo. Não há outro tipo de reprodução de vírus, a não ser assim, invadindo células. E elas é que fazem a reprodução dele. Outra, excluídos os casos dos alérgicos ao ovo, muitas pessoas ainda relutam, né, em se vacinar contra a gripe ou qualquer outra vacina, alegando erroneamente que o vírus presente na vacina pode causar a doença. Explique por que essa alegação é incorreta e explique por que a vacina protege o vacinado contra a gripe, feita de vírus atenuado. Então, incapazes de promover o desenvolvimento da doença. Porém, olha aqui, isso aqui você tem que anotar, Chuchu, essa expressão aqui, para encaixar, ó. São capazes as vacinas de estimular a formação de células de memória que produzem o quê? Qual que é a proteína de defesa? Anticorpos específicos. Lembrar que anticorpos também são chamados de imunoglobulinas, certo? Agora, se ocorrer um novo contato com o vírus da gripe, o organismo humano já estará protegido, ele já tem células de memória. Lembrando que no caso da vacina da gripe, basta uma dose para você produzir células de memória suficiente, que vão produzir anticorpos específicos suficiente, né? Mas no caso da Covid, não, nós precisamos de 2 doses, né? A primeira, depois de 2 ou 3 semanas, a segunda dose, para gerar células de memória, essa é a expressão, ó, o suficiente, né, para fazer uma síntese de anticorpos de proteínas e imunoglobulinas suficiente contra o vírus SARS-CoV-2. Precisaremos de 2 doses. Da gripe, não, basta uma. Certo? Simbora para a próxima? Fui, Chuchu. Fui. Ó, 2, da Unesp.
Aí falou o nome de um fungo aqui, ó, Batrachochitriona. É um fungo aquático considerado uma iminente ameaça aos anfíbios de judiação nas regiões tropicais. É um funguinho que vive somente na pele deles e na boca dos girinos, olha que dó, alimentando-se de queratina e causando hiperqueratose, que é o espessamento da camada de queratina na pele. Não vai dar bom isso, porque eu me lembro das aulas de anfíbios, que eles têm que ter a pele desqueratinizada para fazer trocas gasosas, inclusive, né? Então, se deixar a pele muito queratinizada, como é que eles vão fazer isso? Estou prevendo algum problema aqui já para essa turma. Porém, o fungo é capaz de sobreviver sem causar a doença em outras espécies de anfíbios, como a rã touro, a rã aquática. Peraí, então ataca sim a pele de anfíbios esse fungo, deixando ela mais grossa, dificultando então provavelmente a troca gasosa na respiração cutânea deles, dos adultos. Porém, tem algumas espécies aqui, ó, a rã touro, a rã aquática, que, cara, eles são só reservatórios do fungo. Eles não chegam a ficar doentes, eles são apenas carregadores, vetores do fungo. É isso que a gente está interpretando na questão. E vem aqui, você percebeu, um ciclo de vida, reprodução, ó, do próprio fungo nos anfíbios. Aí eu estou vendo aqui, ó, você pode começar de qualquer local, porque é um ciclo, né? Mas vamos começar daqui, ó. Abertura da tampa dos orifícios e fuga dos zoósporos pela pele do anfíbio. Então, eu estou vendo aqui esporos flagelados aquáticos, ó, móveis que batem flagelo na água, eles são chamados de zoósporos por isso, porque são natantes esses esporos. Você sabe que os fungos produzem esporos para reprodução, né? Então, esse esporo chamado de zoósporo, que veio lá do fungo, da pele do anfíbio, está nadando, ó, nadam na água, penetram na pele de algum outro anfíbio e começa a reprodução. Mas que tipo de reprodução é essa? Essa é a pergunta deles. Quer ver só? Simbora. Letra A. Que tipo de reprodução assexuada ocorre no ciclo de vida desse fungo? E qual o papel ecológico da rã touro ao abrigar o fungo na pele? A rã touro, aquela que no texto, eles disseram que ela não fica doente. Qual seria o papel dela? Mas antes disso, que tipo de reprodução assexuada? Vamos lembrar lá da reprodução de fungo, Chuchu? Esses esporos aí, que são chamados de zoósporos e que são flagelados, natantes, né? Eles vêm de uma reprodução assexuada que a gente chama de esporulação. Essa produção de esporos aí, assexuada, é chamada assim, na reprodução dos fungos, esporulação. Pois a partir da figura, isso é uma dica que eu quero te dar, Chuchu. Quando você vai fazer uma prova assim, de segunda fase, é interessantíssimo, o máximo possível, você explorar o que eles te deram como base para sua resposta. Então, olha, como mostrado na figura, tipo, eu não tô louca, tá lá na figura, ó, gente, eu interpretei, tá lá, entendeu? Essa é uma dica. Pois a partir da figura, verifica-se a multiplicação de esporos do tipo zoósporos, que tem aqueles flagelinhos, que correspondem, então, aos esporos dessa espécie. Já a rã touro corresponde a um reservatório natural, porque ela não fica doente, mas ela carrega, ela serve de vetor, ela carrega pelo ambiente esse fungo na pele dela, apesar dele não causar nela aquela camada mais espessa de queratina. Mais uma aqui, ó. Que condição não viva, abiótica, ar, água, pressão, temperatura, que condição não viva na pele dos anfíbios propicia a instalação e crescimento desse fungo. E eu me lembro que fungo é o cara da sombra e água fresca, né? Ele adora umidade. Onde tem umidade, o bolor, o cogumelo, o fungo na pele do parasita, né? A micose, a frieira no meu pé, né? Ele vai se instalar. Então, a condição abiótica só pode ser a umidade, que é uma importante característica da pele, você sabe, dos anfíbios. Para trocas gasosas tem que estar úmida. O espessamento da pele, espessamento, ficando mais grossa, dificulta a respiração cutânea, que os adultos anfíbios apresentam, além da pulmonar, o que poderia levar, então, à morte do anfíbio. Então, tá simplinho, né, Chuchu? Por enquanto aqui, não tem muito segredo, então vou um pouquinho mais rápido. Simbora. Mesmo assim, lembre-se que você que está ao vivo pode me interromper e deve.
a qualquer momento, tá? Vendo gravado, você vai pausando, mais tranquilo, né? Eu tô na 3, vamos lá. Em um ambulatório médico, o paciente foi diagnosticado com pé de atleta, popularmente conhecido como frieira. Ô, Érica, vai falar de fungo ainda? Vai, você já conhece frieira, você sabe, é como micose, é causada por fungo, fungos parasitas, né? Os sintomas apresentados eram fortes coceiras e bolhas entre os dedos do pezito. O médico indicou uma pomada de uso tópico para tratar esse problema. Beleza. Considere 3 medicamentos. Agora é o seguinte, presta atenção. Antirretroviral, fungicida e antibiótico. Qual desses medicamentos atua diretamente na frieira? Bom, uma vez que eu lembrei que micose, frieira é causada por fungos, eu sei que esse cara vai precisar aplicar na pele dele fungicida. Até aí, ok. Mas anote aí que antibiótico mata apenas bactérias e que não é o caso, frieira não é causada por bactéria, né? Então, antibiótico não mata vírus. Ai, no meu kit Covid tem antibiótico. Aham, beleza. Além de vermífugo e... Bom, mas tudo bem, né? Tudo bem, não. Isso aí é sério. Isso aí chega a ser charlatanismo, crime sanitário. Vocês estão ligados, né, no que está acontecendo? Bom, mas antibiótico mata bactéria especificamente, fungicida, obviamente, fungo, que é a questão, e antirretroviral, tudo bem, você sabe que é uma substância que vai contra o vírus, mas não é que mata vírus e não é qualquer vírus, é retrovírus, que não é o caso da Covid, e sim do HIV, que pode levar a AIDS, e não mata. Diferente do antibiótico que mata a bactéria, diferente do fungicida que mata o fungo, o antirretroviral, ele não mata o retrovírus. Se fosse assim, eu falaria que tem tratamento com cura do HIV, só toma antirretroviral que mata o retrovírus. Não, ele apenas desestimula a reprodução dos vírus que já estão no seu corpo, ou seja, ataca a enzima responsável pela reprodução do HIV no corpo da pessoa que é HIV positiva. Não é que mata o retrovírus, mas impede a reprodução dele. Então, você tem meia dúzia de vírus dentro de você, HIV, você vai continuar com essa meia dúzia, eles não vão se reproduzir, certo? Bom, então aqui, Chuchu, simbora, ó. Um fungicida, obviamente, porque a frieira é causada por fungos, pronto, e acabou. Mas como eles pediram para justificar, Érica, se a resposta fosse minha, eu não ia ficar aqui, não. Apesar de ter uma linha só, eu falaria, já o antirretroviral impede a reprodução de retrovírus como HIV, e antibióticos são substâncias que matam substâncias que matam especificamente bactéria. Eu justificaria um pouquinho mais assim. Tá bom? E não simplesmente fungo porque sim, porque frieira é fungo, pronto e acabou. Mencione 2 condições do ambiente parasitado que favoreçam a instalação. De novo, Chuchu, umidade, fungo é sombra e água fresca, né? E claro que tem que ter o que comer, né? É o próprio pé da pessoa, nesse caso. Matéria orgânica disponível, certo? Eu, se fosse você, só lembraria aí que condições para que fungo se reproduza, além de umidade, claro, sempre, o fungo tem que ter o que comer, tem que ter matéria orgânica, né? Claro, que é o alimento dele. Se o fungo tá lá na jaqueta, ele tá comendo a jaqueta, o bolor da jaqueta lá, né? O bolor do pão tá comendo o pão, o bolor da parede tá comendo a parede, a tinta da parede, porque eles são heterótrofos, né? Heterótrofo. O fungo funga as coisas porque ele não faz fotossíntese. Até o cogumelo do jardim, ele está sendo heterótrofo por absorção, né? Ele está pegando os sais minerais ali do solo, o cogumelo. Ele não faz fotossíntese, certo? Bom, só que falta uma coisinha aqui, ó, nesse segredinho. Ambiente sombreado, né? Sombra e água fresca. E quando tá sol muito forte, ele não se instala, não se reproduz, ele morre. Ele fica sempre em ambiente úmido, mas sombreado. Tá bom, Chuchu? Simbora. Vamos mais um pouquinho aqui, pera lá. Fui. Tema 6. Me ajuda aí, Chuchu.
Ô, Sofia, você ainda tá comigo, Fia? Vê que página é essa daqui, só confirma se eu não tô enganada. É 335? Começa na 335, esse tema 6. Tomar um gole d'água aqui, peraí, Chuchu. Isso? Obrigada, Fia. Então, bora, jovens. Até aqui. Não quer falar nada? Perguntar, fique à vontade. Chuchu tá rápido, tá devagar? Tô achando devagar, hein, mano? Então, bora lá. Só para constar aqui, tema 6, tá? Página 336. Fui. Fui que tá devagar. Tem um projeto de lei aqui citado, ó, tá vendo, de 2009, que originalmente pretende liberar a aquicultura com tilápia e carpas, que são espécies, olha só, não nativas no Brasil, em reservatórios e usinas hidrelétricas, tananã, tramitando lá, tá? Ó, aqui, ó, não nativas do Brasil. Aí, facilitar o uso de espécies não nativas na aquicultura, em reservatórios de usinas, pode ser altamente prejudicial aos ambientes aquáticos brasileiros. Ué, mas vai criar comida, Érica, tilápia, carpa para vender? Mas ecologicamente, podemos ter um problema aqui, já que as represas recebem rios afluentes e se escapa as tilápias, elas não são nativas. E aí? Elas não são do Brasil, vai começar a ter tilápia. Qual o problema de ter uma espécie de outra localidade, numa localidade onde ela não é silvestre, né? Desse modo, os peixes criados ali poderiam chegar a diversos ambientes do país por esse caminho, as tilápia tudo invadindo os rios do Brasil, né? Supondo que antes da introdução de espécies não nativas, o ambiente já havia atingido, olha só essa expressão, gente, sua carga biótica máxima, se preferir, sua capacidade de suporte, capacidade limite. Explique por que a presença dessas espécies não nativas de peixes pode ser prejudicial aos ambientes aquáticos naturais brasileiros. Isso foi uma aula de ecologia que nós tivemos, né? Onde você se lembra do seguinte, vem aqui nesse gráfico que ele é clássico, Quando uma espécie, número de indivíduos dela, tá vendo aqui, da população, ao longo do tempo, é isso que a gente vai dar uma analisada aqui. Então, quando uma espécie, ela vai chegando num lugar, macho, fêmea, vai fazendo amor, vai se reproduzindo, vai aumentando o número de indivíduos, né? Vai deixando cada vez mais filhotinhos que vão se reproduzindo, tal e tal. Não cresce como na curva A, como você pensaria no primeiro momento, assim, ó, porque isso é apenas um potencial de deixar que mais vida, biótico, que toda a população tem, mas isso não é real, não acontece essa curva A, como você esperaria. Ué, vai fazendo amor, vai deixando mais e mais indivíduos, Érica, assim, ó, exponencialmente. Não, gente, existe algo que o exercício citou, que é capacidade de suporte. Quantos indivíduos esse ambiente suporta? Então, não é assim como na curva A. Então, por que ela está aí? Porque isso é a representação do potencial de deixar mais vida, potencial biótico que qualquer população tem. Qualquer população, por ser feita de indivíduos vivos, né? Eles fazem amor e deixam mais, é só um potencial de vida, de reprodução, sem contar com a resistência do ambiente. Se não tivesse predador, seria assim. Se não tivesse parasita, seria assim. Iria uma população crescer dessa maneira, como na curva A, exponencialmente. Só que não, esse não é o crescimento real, é apenas o potencial dela. Qual que é o crescimento real? Como eu estudei, eu me lembro bem, está representado aqui pela curva B, o comportamento real, né? A reprodução e o comportamento real, a curva de crescimento real está de azul aqui, né? E a virtual, né? Apenas potencial é a curva A, como a gente viu. Tá, Érica, mas foi também deixando cada vez mais indivíduos, fazendo amor, deixando cada vez mais filhotinhos que crescem também deixam indivíduos, só que teve um momento, de uma forma não tão acentuada, veja, como na curva A, que é um potencial, mas também foi deixando ao longo do tempo, né? Cada vez mais filhotinhos, indivíduos, né? Só que chega, ó, numa capacidade, atinge um número de indivíduos aqui, ó, onde se estabilizou o crescimento da população, ó,
C, tá vendo aqui, ó? Um certo, achei, gente, ó, esse número X de indivíduos aqui, ó, atingiu a capacidade limite do ambiente, por isso que ficou mais ou menos estável, equilíbrio dinâmico, né, em torno de um certo número X de indivíduos aqui nesse ambiente. Bom, sendo a curva real essa daqui azul, que atinge um ponto de equilíbrio, atinge a capacidade de suporte do ambiente, né? Eles vêm sempre e perguntam o que seria essa diferença aqui, ó, entre o potencial de deixar vida, que é a letra A, e o crescimento real, atingindo um equilíbrio aqui, ó, né? Que tá de azul. Bem, essa diferença, Chuchu, é a resistência ambiental. O que não deixa uma população crescer com todo o seu potencial A é justamente a resistência ambiental. O que é isso? Me dê exemplo de resistência ambiental. Eu falei, presença de predador, parasita, né? Falta de alimento, disponibilidade de água, de abrigo. São fatores que entram aqui na resistência do ambiente, certo? Ficando aqui a população oscilando num certo número X de indivíduos, né? Que atingiu, então, essa capacidade de suporte aí do ambiente. Então, tá aqui já tudinho, né, com legenda aqui para você, eu acabei de mostrar, mas é que eu mando para você bonitinho, né? Então, aqui, ó, sugestão, opa, volta aqui, desculpe-me, não, é aqui mesmo, ó, é aqui mesmo, Chuchu, me desculpe, ó, além de lembrar disso, ó o que essa questão me fez lembrar, ó, isso daqui, eles usaram o termo espécie nativa, falou que tilápia não é uma espécie nativa como o acará, aqui, ó, que aí sim é espécie nativa do Brasil, né? Essas espécies que são ali da localidade, como o acará, ele é sim originalmente do Brasil, eu posso chamá-lo de espécie nativa, espécie silvestre ou ainda autóctone, encontrada em sua área original de distribuição. Já a tilápia, como é um peixe, olha aqui, ó, Chuchu, africano, ela não é uma espécie nativa do Brasil. Ela é aqui no Brasil, considerada espécie exótica, transportada e introduzida fora da sua área de distribuição original. Às vezes isso acontece de modo proposital, por exemplo, eu fui lá na África, busquei tilápia, porque é um peixe de interesse econômico, ou não, uma espécie que foi chegando aqui escondido em navio, que não é o caso de peixe, né, cara? Mas barata, pernilongo, o Aedes aegypti veio para cá, para o Brasil, assim, é uma espécie exótica, né? Os ratos camundongos aqui da cidade são espécies exóticas africanas que vieram escondidos no porão de navios, né? Então, essas espécies que vêm de lá, a gente chama de espécies exóticas. Agora, obviamente, se eu tô lá na África, aí a tilápia é nativa lá na África, né? E o acará é exótico lá na África, certo? Alerta máximo aqui para você lembrar é que temos um problema aqui. Qual, Érica? O problema é que se essa espécie exótica, se essa espécie exótica ela se adaptar tão bem a esse novo local e se reproduzir além da nossa capacidade de controle, como ocorre com barata, está descontrolada a reprodução dessa espécie exótica barata, tanto é que a gente luta contra ela o tempo todo. O Aedes aegypti, que é mais do que o Aedes aegypti, Chuchu, é uma espécie exótica que, é mais do que exótica, é uma espécie invasora. Porque o termo exótica, Chuchu, eu uso para quando ela não é dessa área original, mas ela pode ou não tornar-se mais do que espécie exótica invasora, quando ela causa aí sim um desequilíbrio. Então, veja, eu dei para você esses exemplos aqui embaixo, presta atenção. Você já deve ter ouvido falar dos búfalos lá na ilha de Marajó, aqui no Brasil, lá no Pará, né? São búfalos da Ásia. Só que, apesar de serem búfalos da Ásia, ou seja, espécies exóticas vivendo lá no Pará, eles não são espécies invasoras. Eles não causam desequilíbrio. A reprodução deles é controlada lá. Então, eles são apenas espécies exóticas. Agora, os já citados, ratos, Aedes aegypti, barata, etc., eles são mais do que exóticos, eles são exóticos invasores, causando um desequilíbrio aqui. Não temos predadores o suficiente para controlá-los aqui na zona urbana, certo? Lembrando desses conceitos, Chuchu, olha aqui o que eu coloquei para você.
A invasão biológica é um processo favorecido por fatores do ambiente invadido, se ele se adapta bem, esse novo cara aqui, ausência de inimigos naturais, predadores e parasitas, abundância de recurso, que nem para o rato, além de não ter inimigo natural, cobra, águia, gavião, numa quantidade suficiente aqui na cidade para controlar eles. Além disso, tem muito recurso para eles sobreviverem. Qual que é o muito recurso para o rato sobreviver? Lixo, né? Então, como alto sucesso reprodutivo e alta capacidade de dispersão. Consequência, essa é a palavra, começa a acontecer competição entre espécies diferentes e também, que é o caso do rato e do Aedes aegypti, transmissão de doenças dessas pragas, certo? Então, simbora, Chuchu. Agora sim, ó. Então, supondo que antes da introdução, lembrando da questão, ó, de espécies não nativas, o ambiente já havia atingindo aquela, no gráfico, ó, carga máxima do ambiente, explique por que a presença dessas espécies não nativas de peixes pode ser prejudicial. Olha aqui uma sugestão, Chuchu. Como o ambiente já havia atingido a carga biótica máxima, aquela quantidade de indivíduos lá máxima por ambiente, a introdução de qualquer espécie o sobrecarregará ainda mais, gerando desequilíbrio. Essa é a palavra, ó. Além disso, por se tratar de espécies não nativas e por não apresentarem, de modo geral, predadores naturais nesse ambiente, a tendência, pode ser que não, mas a tendência é que elas estabeleçam competição com os peixes nativos, como o nosso acará, certo? Essa palavra tem que estar na sua resposta, certo? Com as nativas sobrepujando-as, prejudicando-as, como preferir. Então, quem vai corrigir um tipo de questão como essa, uma questão como essa, vai procurar algumas palavrinhas chaves aí, como competição, desequilíbrio, certo? Simbora. B. Além das espécies não nativas de peixes, que outros organismos associados a essas espécies, então, peraí, associado à tilápia, podem juntamente ser introduzidos. Quem viria junto com a tilápia para o ambiente? Além dela poder se reproduzir competindo com o nosso acará, ela pode ter trazido o quê? Parasitas. Cara, isso é muito comum, né? Então, podem ser introduzidos organismos parasitas que não eram desse ambiente aqui. E o coitado do acará, pode ser que ele seja parasitado por esse novo parasita que foi introduzido pela tilápia, tá entendendo? Apesar dos parasitas, você sabe, serem de modo geral muito específicos, esse parasita aqui é só de tilápia, viu, gente? Então não tem problema a tilápia chegar aqui no rio, onde tem acará. Apesar de normalmente, Chuchu, a tendência, de modo geral, você tá vendo? Há exceções. Então, de repente, o parasita que está entrando aqui, junto com a tilápia, ele pode sim se adaptar bem ao corpo do acará, coitado, que era a espécie daqui mesmo, nativa. Tá bom, Chuchu? Então, podem também parasitar espécies nativas. Trouxe doença para o ambiente, aquela tilápia. Nesse caso, espécies nativas serão, então, prejudicadas por não possuírem defesas naturais contra estes parasitas que foram trazidas pelas espécies exóticas. Beleza pura? Tá bom, Chuchu? Então, vamos lá. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. 2. Falando aqui da abóbora, a abóbora, bem como outras plantas do gênero Cucurbita, poderia ter tido sua população reduzida com a extinção de mamíferos das Américas. Pesquisadores aqui dos Estados Unidos, gente, sugerem que as abóboras selvagens, abóbora que a gente come, né, teve origem nas abóboras selvagens, por serem muito amargas, eram dispersadas, espalhadas, principalmente por grandes mamíferos, que eu já ouvi falar, mastodonte, a preguiça gigante mapinguari, que tinha também na Amazônia, mas hoje em dia não tem mais, mastodonte e preguiça gigante, menos sensíveis ao amargor. Com a extinção desses grandes mamíferos, a população de abóboras poderia ter sido abalada, não fosse a sua domesticação. Então, eu vi termo, abóbora selvagem, que alimentava antigamente mastodonte, preguiça gigante, né? Mas nós, pelo jeito, domesticamos a abóbora. O que seria isso? Né? Inicialmente utilizada para a produção de recipientes, a abóbora foi lentamente sendo inserida no nosso cardápio, porque ela é grande, dá para fazer recipiente com ela, né? Mas aí a gente foi adaptando ela para a nossa alimentação.
Após anos de cultivo, domesticação, ó, da abóbora, hoje as plantas desse gênero apresentam frutos menos amargos. Mas como que nós mudamos a abóbora? Certo? A interação ecológica, antes de mais nada, que ocorria entre os mastodontes e a abóbora cucurbitácea. O texto falou, olha a interpretação, que a abóbora seria considerada harmônica ou desarmônica? Pela interpretação que nós fizemos aqui, eles falaram aqui que quando sumiu o mastodonte preguiça, quase que sumiu a abóbora também, se não fosse a gente domesticar ela. Isso quer dizer que havia uma interação benéfica entre mastodontes, preguiças, né, também, e as abóboras. Pô, se sumiu o mastodonte, quase sumiu a abóbora, é porque a abóbora dependia lá do mastodonte de alguma maneira. Fruto e animal, você está falando de dispersão de semente, Érica? Exatamente, é essa a palavra. Então, era uma relação do mastodonte com a abóbora, pelo que está no texto, harmônica. Os mastodontes se alimentavam dos frutos, eles se davam bem, mas as sementes também se davam bem, porque elas eram eliminadas das fezes, ó. Olha aqui, sabe como que se chama isso? Se a questão fosse minha, eu não ia só falar isso aqui não, cara. Eu ia falar assim, ou seja é bem-vindo, quando você tá com tempo para fazer. Se a pessoa, Chuchu, tá puxando a tua prova, não tem mané ou seja não. Você vai fazer rapidão. Agora, sobrou tempo, Chuchu, eu colocar assim, ou seja, vou gastar o que eu estudei, pô, eu estudo que nem a condenada aqui, sobrou linha, sobrou tempo, eu não vou, sem encher linguiça, hein, pelo amor de Deus, né? Cuidado para não exagerar. Ou seja, seria um caso, ou era, enfim, um caso de essa é a palavra, ó, coria. O que é zoocoria? Dispersão de sementes por animais. Então, os mastodontes e as preguiças espalhavam aí as sementes das abóboras selvagens, já que eles não eram sensíveis ao amargor, eles gostavam de comer abóbora, certo? Então, simbora, anota aí zoocoria, dispersão de semente por animais. Opa, volta aqui. B, deixa eu ler a B. Que nome Darwin, então misturou evolução, olha que legal, Chuchu. Que nome Darwin atribuiu a esse processo aí, gente, de transformação de espécie por manipulação humana? Olha lá, ó, elas eram selvagens super amargas, e quando a gente domesticou, o que é isso? Para o Darwin, o que é essa domesticação de abóbora, deixando, digamos assim, ela menos amarga para a gente poder comer também? Darwin, seleção natural, só que aqui a gente não está falando de seleção natural, é o ser humano que está selecionando as abóboras menos amargas para poder comer. Afinal, nós não somos um mastodonte, preguiça gigante que é menos sensível ao amargor, certo? Então, é o que nós fazemos, Chuchu, há milênios, por exemplo, com alguns animais. A gente faz com planta também. A gente vai fazendo uma seleção, nesse caso, então, artificial, que são cruzamentos seletivos. Seleção artificial promovida pelo ser humano da seguinte maneira, ó, eu vou pegar esse macho aqui, vou cruzar com essa fêmea aqui, para dar um cachorrinho pequenininho. Eu peguei um macho e uma fêmea pequenininho, né, e vou pegar cada vez de cada geração uns pequenininhos para gerar os cães pequenininhos. Isso é chamado, então, de seleção. O Darwin, citado aí, cara, ele fazia isso com pombos. Seleção artificial, cruzamentos seletivos. Então, com as plantas, nós também fazemos isso há milênios. Você sabe que a banana original, ela é assim, ó. Aqui não foi domesticada, a banana selvagem. O quê? Ela tem semente, a banana silvestre? Aham. Uhum. Agora, ao longo do tempo, nós fomos selecionando aquelas bananas que tinham algum problema e não gerava semente, ou né, algum tipo de atrofia na flor ou no pólen, algum problema no pólen, e não gerava semente. Aí eu achei melhor, fui selecionando essas, achei melhor para comer sem semente. Então, sim, um caso de seleção artificial aí, é esse o termo, né? Então, aqui, letra B, seleção artificial, olha aqui, ó, certo? O ser humano selecionou plantas que produziam frutos palatáveis, não amargos, falando de abóbora. Então, as plantas e os vegetais gerados, cara, foram posteriormente cruzados entre si, cruzamento seletivo. Eu pego as que não são amargas, a sementinha delas, e planto,
né? E vou sempre cruzando as menos amargas entre si. Os descendentes apresentam características iguais ou muito próximas à planta original não amarga, que é o que eu queria, ou sem semente, no caso da banana, que é o que eu queria. Ou um cachorro sem respirar, sim, um pug, que é o que eu queria. Queria um cachorro sem que não respira, tá? Fui lá e fui selecionando até chegar no pug de ação. Simbora, chuchu? Vamos mais um pouquinho. 3. Bromélias epa, bromélia e orquídea, eu lembro que são epífitas. Isso, ó, tá aqui, ó. Normalmente encontradas na Mata Atlântica. Elas não parasitam, apesar de estarem em cima de árvores, elas não parasitam as árvores, elas são epífitas. Diferente do cipó-chumbo, que aí sim é considerado parasita. Aliás, holoparasita. Letra A. Para as epífitas, qual é a vantagem de ficar lá em cima das árvores se elas não estão pegando nada, não estão parasitando as árvores? A relação entre elas e as árvores é considerada harmônica ou desarmônica, portanto. Aqui, como tá facinho, chuchu, vamos mais rápido aqui, ó. Então, tá lá bromélia, algumas orquídeas e algumas samambaias que vivem nos troncos, assim, de árvores. Apesar de dar uma falsa impressão de que ela tá sugando alguma coisa da árvore, não são parasitas, são epífitas, né? Onde isso se encaixa nas relações ecológicas, Érica? Olha, eu fiz um remember aqui para você. Mais uma vez, vou mandar tudo isso assim que acabar nossa aula, eu mando para você, como sempre, tá bom? Interações ecológicas entre espécies diferentes, afinal é uma orquídea e uma árvore, não é uma orquídea e uma orquídea de mesma espécie, uma árvore e uma árvore de mesma espécie, não, interê diferentes espécies, só que positiva, harmônica, como mutualismo, como protocooperação como comensalismo como inquilinismo Mas cadê o epifitismo que eu não vi, Érica? Olha aqui, ó, Chuchu. Deixa eu te lembrar de uma coisa muito interessante. No caso de mutualismo, você sabe que a relação obrigatória separou, morreu. Separou, morreu. Mutualismo. Todo mundo ganha mais, mas separou, eles morrem, só vive junto. Protocooperação também todo mundo ganha, ó, mais, só que não separa e morre. É como se fosse um mutualismo não obrigatório, a protocooperação. Separa eles, eles não morrem. Só é bom quando está junto, mas separou, continuou vivendo, protocooperação, não é obrigatório como mutualismo. Tá, Érica, isso eu lembro. Agora, o que eu quero que você lembre, Chuchu, para chegar no epifitismo, é que comensalismo é uma relação mais zero, onde tem um indivíduo beneficiado e o outro é neutro, indiferente, não ganha nem perde nada nessa relação. E como inquilinismo e epifitismo também são relações mais zero, muitos autores consideram tanto inquilinismo, um vivendo dentro do outro, como epifitismo, um sobre o outro, relação de comensalismo. Então, eu posso sim separar, como esse esquema sugere, comensalismo é uma relação, inquilinismo e epifitismo, que é um tipo de inquilinismo, um morando com o outro, né? Eu já vou ver, viu, Alan? Apesar desse esqueminha aqui, como muitos autores separarem, ó, há autores, porém, alerta máximo, que falam que é a mesma coisa. Inquilinismo é um tipo de comensalismo, epifitismo pode, para alguns autores, ser considerado comensalismo por ser também mais zero. Então, para esses autores, cara, eles generalizam, eles falam assim, ó, toda e qualquer relação mais zero, claro, estamos falando entre espécies diferentes, é um tipo de comensalismo, tá bom? Ou você separa, comensalismo é só quando come restos, ou inquilinismo quando está se abrigando no outro, né? Mais especificamente, epifitismo está sobre o outro. Mas, de qualquer maneira, o que importa é que são relações mais zero, você está vendo aqui? Então, só para concluir, Chuchu, e a gente voltar lá na questão, a árvore aqui, ó, no desenho, a árvore, ela é o indivíduo zero, não está ganhando nem perdendo nada por essa epífita aqui, ó, estar em cima dela. A epífita aqui, a bromélia. Porque ela está lá para pegar apenas luz, luminosidade. Ela quer ficar no alto, ela não quer pegar a seiva dessa planta. Então, enquanto a bromélia aqui, epífita, é o mais da relação, a árvore que está lá embaixo é o zero, certo? Eu vou voltar aqui para a questão, daí eu já vejo, viu, Alain, o que você está falando ali. Então, bora aqui só para concluir, ó. Bem, fui. Bom, então o que a epífita está fazendo em cima da árvore? Obtenção de radiação luminosa, luminosidade.
que permita a realização do quê? Adivinha? Fotossíntese numa floresta fechada. Se aquela epífita, se aquela bromélia fica no chão, ela não recebe luz, porque o dossel da floresta é muito fechado. As árvores altas se embrenhando uma na outra, fecha, a luminosidade não chega, cara, a ponto de dia, cara. Numa mata fechada, conservada, tá escuro lá. Você tem uma ideia. Então, as bromélias querem para fotossíntese mais luminosidade. Outra coisa, a relação é harmônica, uma vez que apenas epífitas são beneficiadas, sem prejuízo às árvores que são, eu colocaria aqui, cara, indiferentes. De qual tecido interno das árvores o cipó chumbo absorve compostos para sua nutrição? Antes de ir para essa, aí sim eu quero falar da pergunta do Alan, que está ali no chat, que é muito importante, tem mais a ver com o que a gente estava vendo até agora. Ó, ele falou assim: no caso do fungo e dos sapos, não afetados do outro exercício, também é um inquilinismo? Não deixa de ser. Pensando agora aqui, deixa eu pensar agora, tá, Alan? Que eu não tinha pensado sobre isso. Ele está falando não dos parasitas, né? Porque seria parasitismo. Mas no caso da rã-touro, ela está sendo uma inquilina, um reservatório. Deixa eu ver se é mais zero na minha mente aqui. Tem que ser mais zero para ser inquilinismo, tá, Alan? Então, peraí, para ele é mais, para rã-touro, zero. Sim, se elas não são afetadas, não são prejudicadas e nem beneficiadas, seria o inquilinismo, sim. Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Alan? Você pensou bonitinho. É isso mesmo. Certo? Mais alguma coisa, Fiote? Bem observado. Estou na B. De qual tecido interno? Só que além disso, peraí, deixa eu só concluir. Além disso, é que aqui, cara, é inclinismo puro, né? Puro. Lá no sapo, além disso, eles eram reservatórios naturais e vetores. Mas se encaixaria no inquilinismo, tá bom? Então, simbora. B. De qual tecido interno das árvores lá da fisiologia vegetal, botânica, o cipó chumbo, não está falando mais de epifitismo e sim de parasitismo, absorve compostos para sua nutrição? Se falou tecido para nutrição, peraí, vasos condutores de seiva, qual é o resultado esperado caso um cipó chumbo seja separado de uma árvore? Se ele é parasita, já sei que ele não vai se dar bem, né? Mas, Chuchu, eu preciso de muita informação aqui. Lembrar que o cipó chumbo, ele é essa planta que parece fios de ovos, ó. Eu vi recentemente aqui no meu bairro uma árvore assim, cara, toda amarelada em cima, é bonito de ver, só que dá dó. Apesar de ser bonito de ver, porque parece fios de ovos, né? É uma planta parasitando outra. A amarela, que é o cipó chumbo, ó, tá parasitando essa verdinha aqui. Então, o que eu vou levar para uma questão que envolva cipó chumbo ou parasitismo, né, entre plantas? Olha aqui onde eu estou. Tchanã. Interações entre espécies diferer, interê e não intrar, tá bom? Só que negativas desarmônicas, parasitismo mais menos. No caso, parasita entre plantas, uma planta mais e uma planta menos. E daí? E daí que, nesse caso, a planta parasita de outra planta, ela vai precisar disso daqui, de austórios, ó. Raiz austória, que é sugadora, é penetrante, vai até algum vaso, tecido, né, condutor de seiva. Será que vai para o xilema? Será que vai para o floema? É isso que a gente vai relembrar, né, para poder sugar, parasitar, é pegar seiva. Agora, não sei se pega do xilema, do floema, dos dois, vou lembrar isso daqui, tá bom? Mas a raiz da planta parasita é chamada de austório, austória, raiz sugadora, raiz penetrante, certo? Olha aqui de pertinho, ó, quando você mostra o tecido cortado, olha aqui a planta parasita enfiando, penetrando lá a raiz dela, sugadora, ó, nos tecidos verdinhos aqui, ó, da planta parasitada, que vai perder seiva para ela. Agora, eu não sei se vai até o xilema, se vai até o floema, porque a questão perguntou isso daí, cara. Então, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do seguinte, vem. Há dois tipos de plantas parasitas, a zolo e a zebe. Eles estão citando aí o cipó chumbo, que é olo. Já a erva de passarinho, se fosse ela citada, ela é também parasita, uma planta parasita, só que do tipo M parasita. E aí? E aí que olo quer dizer total.
Visão holística do mundo. Já ouviu essa expressão? A visão do todo, holos. Como assim total? Já M é mais ou menos, é M, é metsamese, é parcial, mais ou menos parasita, né? Então a gente está fazendo a seguinte diferenciação, cara. O cipó-chumbo, ele é uma, curiosamente, planta aclorofilada. Planta sem clorofila, mas tem de tudo nesse planeta mesmo, hein? Aclorofilado. Então, é o único exemplo de planta que não tem clorofila, então ela não faz cipó-chumbo. Você viu que ele é amarelo? Você viu que ele é amarelo? Ele não tem clorofila, ele não é verdinho. Ele não tem clorofila, cara. É só você lembrar da foto dos fios de ovos, né? Não tem verde, não tem clorofila, não faz fotossíntese. Que planta que não faz fotossíntese, cara? Isso é uma planta heterótrofa. Planta heterótrofa. Ô, Érica, já sei, igual a planta carnívora. Não, não e não. Planta carnívora não é heterótrofa. É autótrofa, faz fotossíntese, planta carnívora. Ela só complementa a dieta dela, vivendo em solo pobre, em sais minerais, pegando do inseto que ela está comendo. Cuidado, diferente, tá bom? Esse não, esse aqui não faz mesmo. Então, se ele não faz, cara, ele precisa pegar do qual que é o vaso que transporta a seiva elaborada? Floema. A glicose que ele não faz. Porque o floema transporta a seiva elaborada, que é água mais glicose. Ele pega também, olo, total. Ele pega também lá do xilema a seiva bruta, mas principalmente, Chuchu, de longe, o principal vaso que ele quer atingir com o austório dele é o floema, por não fazer fotossíntese, que carrega então glicose, seiva elaborada pela fotossíntese da planta que está lá embaixo dele. Mas sim, ele pega também seiva bruta, mas principalmente o foco dele é o floema, tá bom? Já do outro lado aqui, presta atenção, que isso tudo vai para você. M quer dizer que não é total parasita. Então, erva de passarinho é o clássico da planta autótrofa, que sim tem clorofila, normal, cara, faz fotossíntese. Agora, você concorda, Chuchu? Se faz fotossíntese, erva de passarinho, para que ir até o floema? Vai apenas até o xilema, o seu austório, a sua raiz penetrante, austório, né? Para pegar lá, então, apenas água e sais minerais, porque fotossíntese ela faz, ela não precisa pegar a seiva elaborada do floema. Isso aqui que eu rabisquei agora já está prontinho assim para você, ó. Espera aí, se tá mesmo ou não. Já não, mentira. Você vai pausar depois e vai dar um print no meu rabisco. Achei que eu tivesse colocado, não, eu tinha colocado só a fotinha mesmo. Nem lembro mais do PowerPoint que eu fiz no bailão da Pan. Olha aqui o cipó-chumbo, né? Amarelinho, não faz fotossíntese, e a erva de passarinho é verdinha, ela faz fotossíntese. Então, no nosso gabarito, olha o que eles colocaram aqui pra gente. Mas eu vou completar, tá bom? De qual tecido interno das árvores o cipó-chumbo absorve compostos para a sua nutrição? Apesar do gabarito ter falado o tecido é o floema, ou também conhecido como liber, vasos liberianos, ó, lembre-se que como holoparasita, ele vai até o xilema também, mas para nutrição, a gente está falando de nutrição orgânica. Nutrição orgânica, já que ele é aclorofilado, tá aqui, ó, separou ele da planta, ele morre porque ele é heterótrofo, eu colocaria isso na minha questão. Ele é aclorofilado, não faz fotossíntese, eu colocaria, portanto, suas raízes penetrantes austórios tendem a ir principalmente até o floema, mas também até o xilema. Mas para a nutrição, deixe claro aqui, orgânica, ele tem que buscar o floema, tá bom? Ou ele morre já que ele não faz fotossíntese. Vai mais um pouquinho. Gente, olha essa questão aqui, cara. Deixa se eu posso ir para ela mesmo. Tá tudo bem aí, gente? Como é que tá? Quer que volta? Fala com a tia Érica aqui. Vocês estão aí? Tudo bem? Saudade de vocês, viu? Seus Jason. Eita. Ô, Cássio. Ô, Cássio e Gil. E Joel. De que sala vocês são, filho? Cássio, Gil e Joel. Tudo certo, Helena? De que sala vocês são?
Cursinho do ângulo? Não, cursinho claro, não, mas que se for de Itapira eu também não conheço, cara. De Mogi, Itapira, Gil. Pô, a gente deve ter se visto uma vez só, Gil, se a gente se viu, né? Por isso que eu tô perguntando, cursinho Mogi, o Joel. Tá, beleza pura, meus amor. Simbora. Gente, esse aqui é importantaço, tá? Número 4. Tá falando aqui do final de 2014, gente, lá no sul de Tonga, vulcão submarino, entrou em erupção pela segunda vez em menos de 5 anos, originando, cara, uma ilha rochosa. Então entrou em erupção, ó, aí a lava vai esfriando e vai formando lá uma ilha nova que não existia. Uma ilha nova. Formou agora, cara, a ilha lá, depois que esfriou a lava, certo? Com quase 2,5 quilômetros de comprimento, a nova ilha, ó. Com apenas 2 meses, ainda permanecia aquecida e já se observava, cara, o início de uma sucessão ecológica com a chegada das primeiras espécies pioneiras numa ilha nova em folha. Não tinha vida lá antes, Érica? Não, formou agora a ilha, por conta da erupção vulcânica. Tá, reserve essa informação. A sucessão ecológica corresponde a mudanças graduais e progressivas ao longo aqui, ó, do tempo, num ecossistema, até que se atinja uma comunidade com o máximo de desenvolvimento possível, que se chama clímax, até que a comunidade clímax se instale ali. Durante tal processo, ocorre a colonização de uma área e mudanças na composição da comunidade, que vai sendo substituída por outra mais complexa até chegar na comunidade clímax. Que tipo de sucessão ecológica deve ocorrer nessa ilha? Justifique sua resposta. Baby. Baby, olha aqui. Quanto aos tipos, perguntou que tipo? Apenas 2 tipos, a primária e a secundária. Então, essa é uma primária, sucessão que ocorre em locais nunca antes habitados, que é o caso, ilhas vulcânicas, dunas também. Já que a gente mais percebe no ambiente, né, mais comum, é a sucessão secundária. Por exemplo, eu fui lá e desmatei a floresta e vai começar a surgir digamos assim, ao longo do tempo, nova floresta, né? Então, é secundária. Plantações abandonadas, ocorre sucessão secundária ali, terreno baldio. Então, no caso desse exercício, é sucessão primária, pronto e acabou. Locais nunca antes habitados. Qual que é o meu medo? Meu medo é que você confunda com isso aqui, ó. Olha na tela. Eu não estou mais falando de tipos, eu estou falando de etapas de sucessão ecológica no ambiente. Há 3 etapas: etapa ESESI, etapa SERI, etapa clímax. Etapa, certo? Não vai confundir com tipo. Então, a primeira etapa de uma sucessão, olha quem se instala aqui. No caso, por exemplo, aqui do meu exemplo, viu, Chuchu? É uma secundária. Vamos lá, destruir a floresta. Bora. Destruir a floresta. Aí vai começar o quê? Uma sucessão aqui ao longo do tempo. Então, no caso de destruir floresta, é uma sucessão secundária. Beleza, a primeira etapa dessa sucessão é a etapa ESESI ou ESESIS, onde espécies pioneiras mais simples, ó, tá vendo? De crescimento muito rápido, apesar de pequeno porte, elas têm uma taxa de crescimento muito rápido. Diferente do último estágio, da última etapa, a comunidade clímax, onde, apesar de grande porte, ó, dos seres, falando de vegetação e de animais, né? Apesar disso, as plantas têm uma taxa de crescimento lento. Essas não, tem uma taxa que cresce muito rápido. Plantou hoje, amanhã já tá assim. Entendeu? Taxa de crescimento alta. Aqui não, aqui demora para crescer e chegar a uma grande árvore, apesar de ser de grande porte, né? Taxa de crescimento lenta, e aqui é o contrário, taxa de crescimento alta, mas elas são de pequeno porte. Por que você está falando isso se a resposta ali era sucessão primária, pronto e acabou? Porque é uma questão que também fala, Chuchu, de gráfico. Eu vou chegar lá, então calma. Então aqui, antes de mais nada, tá que a sucessão primária, aquela que ocorre em locais não habitados como nessa ilha, ela é mais lenta do que a secundária que ocorre em locais já descampados, né, destruídos. Ela é mais lenta e começa normalmente não com plantas assim, ó,
já de cara, né? Capim, gramíneas, como na sucessão secundária. Não, aquela da ilha vai começar provavelmente com líquens, que é a associação entre algas e fungos numa rocha. É difícil de se instalar planta numa rocha, numa ilha vulcânica, por exemplo, que seja em outro ambiente inóspito, né? Então, normalmente essas de sucessão primária, elas começam com líquens, depois musgos e só depois gramíneas, como as pioneiras aqui da sucessão secundária, tá bom? Lembrando disso, Chuchu, vem mais um pouquinho comigo. Então, tá aqui, ó, trata-se de uma sucessão ecológica primária, uma vez que o ambiente não apresentava nenhuma comunidade estabelecida anteriormente. A palavra-chave aqui é comunidade, tá, Chuchu? Comunidades são diferentes populações vivendo ali. B, analise o gráfico, que eu vou dar um upgrade daqui a pouco aqui nele, e justifique as duas curvas, a PB e a PL. Eu estou vendo aqui PB, o que é PB? Produtividade bruta. E PL, produtividade líquida. Então, a pessoa foi para essa prova, não sabe o que é PB, PL, já não faz a questão. Produtividade. E o que seria produtividade bruta e produtividade L aqui líquida? Espera aí, Chuchu. De acordo com os princípios básicos de sucessão ecológica aplicados no caso dessa ilha aí, tá bom? Então, eu vou mostrar esse gráfico para você aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para você. Vem comigo, Chuchu. Vem. Então, bora lá, ó. Olha para o gráfico aqui em cima, esquece aqui embaixo, vem aqui em cima. Tá. Então, eu estou vendo que ao longo do tempo, cresce tudo, aumenta tudo, depois estabiliza, né? Tudo, o que seria tudo? Menos uma coisa que diminui ao longo do tempo da sucessão. Então, tudo aumenta, só uma coisa diminui ao longo do tempo. O que é essa única coisa que diminui ao longo do tempo, tendendo a zero? A produtividade líquida. Se preferir aqui, produtividade primária líquida. E o que é isso mesmo? Espera um pouquinho, primeiro perceba isso. Então, você que nesse momento não está lembrando o que é PPB ou PB e PL, primeiro perceba e memorize que PB, junto à bruta, o total de moléculas orgânicas, bruta, produzida ali, tá vendo? Não o que sobra, matéria orgânica líquida, o que sobra, gasto na respiração dessas plantas, o que sobra para a chegada de novos representantes aqui, que é a PPL, ó, tá vendo só? É a única coisa que diminui? Tá bom. Então, aumenta a PPB, que eu vou explicar melhor, junto com o tamanho dos organismos. Então, dá uma olhada aqui, ó, o tamanho vai aumentando não só das plantas, mas antes era só borboleta, agora até onça eu tenho no clímax, o tamanho mesmo, corpo. Né, aumentou ó, ao longo do tempo e estabilizou. Além disso, biodiversidade. Aqui, ó, eu tinha meia dúzia de espécies. Aqui eu tenho 6.000. Meia dúzia de espécies para 6.000 espécies, modo de falar, né? Então, biodiversidade, genética, inclusive. Nichos ecológicos. Aqui eu ainda tinha nichos desocupados no começo. Foram chegando, né, ocupando novos nichos, novas profissões aqui, até atingir o clímax. Complexidade das teias alimentares aumentou, a biomassa, ó, quantidade de molécula orgânica, decomposição, se eu tenho mais biomassa, eu tenho mais morte também, né? Se eu tenho mais vida, eu tenho mais morte, né? A biomassa vai ter que ser, após a morte, decomposta, então vai aumentando a quantidade também de a reciclagem de nutrientes ao longo do tempo, de fungos, etc, certo? Então, tudo isso daqui, eu sei que você não tem dificuldade de memorizar e entender tudo isso daqui, ó, que eu citei, que vai aumentando ao longo do tempo, e depois estabiliza ao longo do tempo de sucessão. Agora, perceba que a taxa de respiração dos autótrofos também aumenta. E eu coloquei na forma de números aqui, para você não confundir. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Eu dei exemplo com número. Então, suponha que a produtividade bruta, que é o total de glicose produzido ali, ó, produtividade bruta, bruto, total de matéria orgânica produzida ali pelos vegetais, ó, PB, porque o PL é o que sobra, né? Já que respiração gasta matéria orgânica, glicose, certo? Nesses organismos aí vegetais.
Então, a formulinha aqui que você deve lembrar, é essa aqui, ó. A produtividade primária líquida é igual a bruta menos R, certo? Em qualquer tempo de sucessão, é isso aqui, ó. PPL, o que sobra para novos representantes chegarem aqui nesse ambiente, é o total de matéria orgânica produzida menos o que é gasto na respiração, né? Gastou, não está aqui para o pessoal aproveitar, né? Não faz parte do líquido. Então, turma, eu coloquei na forma quer dizer, com números aqui, ó. Então, por exemplo, perceba que a produtividade líquida no começo, na ICESI, ó, na primeira etapa, por exemplo, equivale a 90, a bruta 100, são quase iguais, tá vendo só? E a taxa de crescimento é lenta, respiração aqui, ó, não é alta nessa fase. Diferente do clímax, onde há gasto, respiração pra caramba, certo? E também pra caramba, ó, 1.000 e 1.000, produção. Sobrando zero, quase nada para novos indivíduos que chegam aqui, a competição já vai estar muito grande, eles vão embora ou não se estabelecem, né? Então, se uma semente vem se instalar aqui no clímax, diferente de quando ela veio aqui na ESESI, que ela tinha espaço para ela, né? Ainda tinha nicho para ocupar, aqui no clímax não mais. Então, eu coloquei aqui para você, ó, no começo, plantas com alta taxa de crescimento, apesar de pequenas, elas crescem muito rápido, então elas chegam a acumular glicose para crescer rapidão, certo? Enquanto que as grandes árvores não, consome, consome. Então, a produção e a respiração são equivalentes. Dá uma olhada aqui. Então, o que sobrou? Foi diminuindo aqui, ó. Quase nada, tende a zero. O que sobra de energia para novos representantes chegarem. Não está sobrando, gente. Aqui está sendo tudo consumido. Portanto, na resposta, uma sugestão sempre, né? Aqui, ó, eles colocaram. Como a Érica acabou de mostrar, olha aqui, ó, no início do processo, na ICESI, com a comunidade pioneira, esses termos aqui, ó, que nós usamos em aula, com a comunidade pioneira e com a comunidade também secundária, ó, a produtividade bruta é baixa e a líquida é alta. Lembra? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Que eu acabei de mostrar? Simbora. Que mais? Vamos continuar na sugestão deles aqui, ó. Pera aí, fui. Lá, aqui. Pois são constituídas de plantas com elevada taxa de crescimento. Apesar de pequeno porte, elas crescem muito rápido, necessita acumular muita glicose para poder crescer rápido, certo? Para a construção dos seus organismos. No final da sucessão ecológica, já no clímax, ó, com o estabelecimento, então, dessa comunidade clímax, a vegetação tende a ter pouco crescimento, apesar de ser de grande porte, a taxa de crescimento é baixa, e a comunidade apresenta elevadas taxas de fotossíntese e respiração muito próximas ou iguais, proporcionando, assim, PL de valores muito baixos ou nulo. Líquido, o que sobra para a chegada de novos representantes é pouco, que já está em equilíbrio ali. Não tem mais espaço, digamos assim, para eles. Certo? Mas a gente está falando nesse caso de energia, não é espaço, não. Deixa eu apagar os rabiscos aqui para você. Foi, Chuchu? Pode sair dessa tela aqui? Lembre-se que eu mando para você, você vai pausando depois, ou olhando o PowerPoint que eu vou postar daqui a pouquinho. Deixa eu ver que horas são, peraí. Peraí, eu botei um... Opa, ótimo, dá tempo certinho de chegar onde eu preciso. Vou mais um aqui, tá bom? Bora para tema 7. Vou beber minha água aqui. Que página que é o tema 7? Deixa eu ver aqui, eu anotei. Vamos ver se alguém vai falar antes de mim. Peraí. 339, cara. Deixa eu só beber uma água aqui, ó. Deixa eu voltar aqui se alguém quiser, enquanto eu bebo água aqui, ó. Mas eu já tô indo aqui na 339. Tema 7 tá para vir. Deixa eu beber Opa, tema. Beber uma aguinha aqui, gente. Peraí. Ô, Larissa, acho que eu não tinha te visto, né, Larissa? Desculpa.
Ou eu perdi as contas, já tinha visto sim. Desculpa, filha. Simbora? Agora sim, meus amor. Vamos lá no 7, ó, estrutura e fisiologia celular. É muito bacana, vem nessa. Água de injeção. O produto é indicado na diluição ou dissolução de medicamentos compatíveis com a água para injeção. Não deve ser administrada diretamente por via endovenosa. Sua administração na circulação sistêmica causa hemólise. Vamos grifar isso aqui, hemólise, destruição, lise, estoura, arrebenta o meu glóbulo vermelho, a minha hemácia eritrócito. Eu que não quero essa água de injeção, não. E desordens eletrolíticas. Seu uso não é recomendável em procedimentos cirúrgicos. Érica, nunca ouvi falar disso. Eles estão apresentando aí para você, nem eu. Então você vai para o vestibular, aparece um treco lá que a Érica nunca falou, nem ela sabe o que é, vai aprender com vocês na hora. É assim, interpretação, tá, Chuchu? Não se preocupe, é assim mesmo. Imagina que cai tudo que a gente fala lá. Então tá aqui, ó, água de injeção é uma água sem substâncias adicionais, aqui embaixo, ó, caracterizada por líquido límpido, hipotônico, isso é o que importa, estéril e apirogênico, sem produtos no metabolismo de organismo e tal. O que interessa aqui, é que a gente está já vendo, não é nem interpretação, a gente está lendo aqui, é uma substância hipotônica, essa tal água de injeção que eu conheci agora, ó. Faz de conta, né? Hipotônica. Em relação ao quê? As minhas hemácias. Então, eu tenho o glóbulo vermelho aqui, ó. Ó o glóbulo vermelho, GV. Hemácia, tá? Se você quiser, se chama até de eritrócito, mas tá aqui o meu glóbulo vermelho. E essa água de injeção, se ela é hipotônica em relação ao meu glóbulo vermelho, ele é hipertônico, tá vendo aqui o glóbulo vermelho mais concentrado, tem mais sais dentro dele, ele é hipertônico, a concentração de sais é maior no glóbulo vermelho do que na água de injeção que eu supostamente coloquei lá dentro de uma pessoa. Por isso que não pode colocar. Por quê, Érica? Porque eu já sei o que vai acontecer aqui, vocês sabem também. Quando a água, osmose, né, gente? A água encontra um meio mais concentrado de sais, ela vai para lá. Isso se chama osmose. Por osmose, vai começar a entrar e estourar a minha hemácia, meu glóbulo vermelho, ó, hemólise, de tanta água que ela vai ficando túrgida, puf, estoura. Perdi meu glóbulo vermelho de tanta água que entrou por osmose. Você sabe que a água tende a ir por osmose para o meio mais concentrado de sais. Então, explique a razão pela qual a administração da circulação, na circulação do nosso corpinho, causa hemólise. Imagina se a gente não tem que colocar a palavra osmose ali, cara. E qual a estrutura celular diretamente envolvida no processo de destruição? Tush, essa membrana plasmática aqui vai estourar, Chuchu? Então, simbora. Então, a água de injeção é uma solução hipotônica. Em contato com as hemácias ocorre osmose. Então, com a passagem de água da solução hipo, que é a água de injeção, para a solução hipertônica, que é o citoplasma aqui dentro do nosso glóbulo vermelho, da nossa hemácia, ó, causa o rompimento dos glóbulos vermelhos. A estrutura celular é a membrana plasmática. É o próprio envoltório aqui, ó, que vai ser rompido de tanta água que está entrando, ele vai se romper. O envoltório é a famosa, é só isso, cara. Membrana plasmática, envolvida na lise aí. Vamos lá para B? Lembre-se que a ideia é você ir pausando aí, vendo a gravação, tá? Então, vem, B. Dentre os distúrbios... Ixi, agora tá falando de outra coisa, gente. Eletrolíticos citados, podemos relatar alterações nas taxas de potássio e sódio. Sódio-potássio, bomba sódio-potássio. Isso, que eu sei que os nossos neurônios fazem e as nossas hemácias também fazem bomba sódio-potássio. Como você consegue explicar o fato de que no interior de uma célula normal, a concentração de sódio mantém-se cerca de 8 a 12 vezes menor do que a do lado de fora? Enquanto que a concentração interna de potássio, o contrário, cara. É tantas aqui vezes maior que a concentração do meio extracelular. É o que eu estou pensando, Érica? Se você está pensando em bomba sódio-potássio, você está pensando certo, olha aqui, lembra?
Quando eu falo de bomba só de potássio para os meus alunos, para as minhas alunas, eu sempre falo o quê? Qual que é o macete? O macete é vem para cá, Maoi, ó, vem para, entre aspas, para cá, né, com K, só para você lembrar do potássio. Vem para cá. Quando eu falo vem para cá, eu falo vem para cá para dentro, K, potássio. Ou seja, durante a bomba só de potássio, vem para cá. Não escrevo vem para cá na prova, obviamente, mas eu memorizei com a frase vem para cá, que a quantidade maior, né, na verdade não é quantidade, é concentração, né? Concentração maior de K está do lado de dentro das nossas células durante esse processo, né? E que do lado de fora, em relação ao potássio, o meio está hipotônico. É essa situação, né? Enquanto que com o sódio é justamente o contrário, ó. É o que o texto estava falando lá, né? Se você memorizou vem para cá, mais K aqui dentro, vem aqui dentro de mim, da célula, quer dizer que Na é o contrário, né? É um meio aqui hipotônico dentro da célula, quando se trata de sódio. E a concentração maior dele, então, está do lado de fora, o contrário do vem para cá. Foi lá para fora a maior concentração. Uma coisa é você usar esse macete, memorizar essas diferenças de concentrações. Outra é saber explicar, né, cara? A partir do momento que você memorizou isso, bora para a explicação. Tá vendo esse gifzinho? Presta atenção no que está acontecendo. Eu vou ficar quietinha e você vai olhar para ele, ó. Olha aqui na tela. Peraí. Presta atenção mais uma vez. Então você repara se isso aqui tá bem desenhadinho, numa questão e tal, apesar de não vir na forma de GIF, não tá se movimentando, mas está desenhado lá, você percebe que aqui é o lado de dentro, ó, citoplasma. Vem para cá, maior concentração de K está aqui dentro. E a maior concentração de sódio está no extracelular, ali fora. Dentro, fora. Eu já reconheci membrana plasmática duplo, aqui duas camadas de fosfolipídios principalmente, ó, tá vendo? E o que seria aqui de roxinho? A proteína carreadora que participa dessa bomba só de potássio, que a cada, olha que interessante, 3 sódios que ela põe para fora, a cada 3 ó, que ela põe para fora, 2 potássio ela põe para dentro. Olha que interessante. Então, isso daqui é uma proteína que está indo contra a maré, gasto de energia. Ela está colocando Na do menos para o mais e K do menos para o mais. Gasta energia, estou vendo ATP aqui necessário no processo, contra o gradiente de concentração. Então, voltando agora no nosso esquema anterior, presta atenção para a gente concluir, ó. Durante a bomba só de potássio, é necessário ATP, energia, porque é uma passagem contra, o que seria contra o gradiente de concentração, né? É ir do menos para o mais, a tendência é ir do mais para o menos, sem energia, gastar energia. Mas não, quando você quer já colocar onde está cheio de coisa, colocar mais, é remar contra a maré, cara. Pode ver que você vai gastar energia. Então, isso vai ser representado aqui, ó, presta atenção. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos o quê? Potássio. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos o quê? Sódio, né? Então, olha o que aquela proteína está fazendo aqui na membrana. Ela está colocando potássio de fora para dentro, ou seja, do menos para o mais. Preciso de ATP. Uhum. Ao mesmo tempo, nós temos proteínas nessa membrana aqui dessa célula, gastando energia também do menos para o mais, só que colocando sódio para fora. Então, repare, por exemplo, nos neurônios, né? Para que eles transmitam os nossos neurônios os seus impulsos nervosos, é necessária essa diferença de concentrações. Então, a tendência é igualar dos dois lados, porém, essa proteína, ela não deixa igualar, cara. Ela fica gastando energia, colocando para dentro tudo quanto é potássio que sai por difusão. O potássio sai, ela não, vem para cá, vem para dentro. Precisamos de uma maior concentração de K dentro, para transmitir os impulsos, por exemplo.
Então, conforme, presta atenção aqui agora, ó, o potássio tende a sair sozinho por difusão, a proteína vai, gasta energia do menos para o mais. Ele sai do mais para o menos sozinho, ela, não, vou gastar energia botando você, vem para cá. Enquanto que com o sódio, conforme ele vai entrando por difusão, para tentar igualar os dois lados, a proteína carreadora, não, vou gastar energia botando você do menos para fora. Para fora, para fora. Que a maior concentração de sódio tem que ficar fora da célula para transmitir bem os impulsos, por exemplo. Tá bom, Chuchu? Então, é isso que está acontecendo lá naquela questão. E voltamos para ela já. Aqui, ó. Vamos para ela? Então, pronto. Aqui, ó. Dentre os distúrbios de eletrolito tal, a pergunta era, como que você explica isso? É que ocorre transporte ativo do menos para o mais contra o gradiente de conservação, isso se chama transporte ativo, gasto de energia, através de proteínas, como eu vi no GIF, proteínas carreadoras, lá que participam do processo da bomba sódio e potássio, contra, do menos para o mais, contra o gradiente de concentração, portanto, consumindo ATP. O potássio tenta sair para igualar os dois lados, a proteína não, vem para cá, vem para dentro, do menos para o mais, e fica gastando energia. Simples assim. Tá bom, Chuchu? Deixa eu ver se a gente consegue mais um. Opa, conseguimos. Deixa eu ver que horas são aqui. Botei despertador, mas vai que, né? Tá aqui, dá tempo sim. Recomenda-se frequentemente a vocês vestibulandos que antes do exame, ó, prefiram alimentos ricos em carbo, ou seja, glicídio, em vez de gordura, né, gente? Lipídio. Pois estas gorduricas são digeridas mais lentamente. Então, além da função energética, os carbos exercem também funções estruturais, cara. Tem carboidrato que não é só energético, que é estrutural. Participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e de vegetais. Então, cite duas estruturas, uma no animal e outra estrutura do corpo de um vegetal, que é feito de carboidrato. Carboidrato, então, estrutural, pelo que eu me lembre, na aula de carbo, Érica, tava assim, ó, na nossa lousa. Aula de carboidrato. Claro que eu não vou fazer a lousa inteira aqui, né, gente? Mas aula de glicídio, ó, carboidrato, hidratos de carbono, ó. Nós dividimos os glicídios em mono, aqui ou até oligosacarídeo, né, disacarídeo, e os polissacarídeos, ó. Isso eu lembro da aula. Os polissacarídeos, os gigantescos carboidratos, ó, né? Tá bom. Por exemplo, os menores, como a glicose, como galactose, como frutose, monossacarídeos, eles são energéticos. Você lembra que, a função é da energia desses caras aqui. Mas há monossacarídeos estruturais do DNA e do RNA, cara. Ribose, eu lembro, é carboidrato estrutural. Desoxirribose, também me lembro que é carboidrato monossacarídeo pequenininho, absorvível e tal, só que ao invés de energético, é estrutural. Então, existem sim os carbos que são estruturais, certo? E eu já vou pular aqui para o polissacarídeo para te lembrar do seguinte, ó. Eu tenho polissacarídeo energético também, ó. Primeiro vamos falar deles que são os mais famosos. Energéticos, como glicogênio nos animais. Polissacarídeo, você sabe que é carboidrato feito de inúmeras glicoses ligadas, né, cara? Muitas glicoses ligadas. Polissacarídeo gigante, não é uma glicose como aqui, ó. São inúmeras glicoses, é polissacarídeo. E o glicogênio é um pacote de várias glicoses, energético. Assim como o amido, eu sei que faltam 5 minutos, tá tudo sob controle. Assim como o amido, mas eu não posso esquecer que existem polissacarídeos, como a questão perguntou, estrutural, gigantescos, só que não energéticos como esses dois, cara, estruturais. O mais abundante na natureza, celulose, que é o que vai dar minha resposta. As plantas, nas suas membranas esqueléticas, né, elas possuem esse polissacarídeo, esse carboidrato estrutural, que é a celulose, certo? E também temos
no exoesqueleto quitinoso, a quitina, não queira tina, pelo amor de Deus, que é proteína, quitina, que é carboidrato, na parede dos fungos e também no exoesqueleto de animais, fazendo parte da estrutura. Então, a nossa resposta, vou voltar para ela lá, para a gente concluir, é isso daqui, ó. Eles queriam um carboidrato estrutural típico vegetal, que é a celulose, e um animal, ou nesse caso, fungo também tem, né? Que é a quitina. São carboidratos. Eu vou voltar lá para a sua questão. Calma, que tá bem aqui, ó. E já vamos assim, ó. Ó, o exoesqueleto dos artrópodes é composto de quitina, lembrando que tem nitrogênio na composição química desse carboidrato. Quem diria um carboidrato com nitrogênio, né, cara? Que normalmente, como que é carboidrato, Chuchu? A fórmula geral. Vai, que nem a C6H12O6, vai CH e O, né? E a quitina tem nitrogênio. É um polissacarídeo bem diferentão. Bom, e a parede celular dos vegetais é composta de celulose. Só para a gente ir embora felizinha, vamos até o 2B, ó. Ao chegar lá no seu duodeno, as gotas de gordura, não estou mais falando de carboidrato, estou falando de lipídio, são processadas por agentes não enzimáticos. Como assim não é enzima que participa da digestão, tudo? Mas calma que aqui a gente não está falando disso. Está falando de algo não enzimático, certo? Que atua nas gorduras. Só que depois disso, vem uma enzima de fato. Então, há uma sobre a gordura, presta atenção, atuação primeiro não enzimática e depois uma enzima. Identifique esses agentes e a própria enzima, mencionando a ação de cada um. Ué, então você está falando de emulsificação de gordura? Yes, baby. Eu estou falando do seguinte, ó, é a última coisa, tá? Então, vamos lá, rapidão. Quando a gota de gordura chega lá no meu duodeno, ela chega muito grande. E através da emulsificação feita pelos sais biliares, não é enzima, é emulsificação, não é digestão química isso daqui, é diminuir as gotas maiores em gotículas menores, cara. Emulsificação não tem nada a ver com enzima, por enquanto não tem atuação de enzima nenhuma aqui. Então, na primeira parte da nossa resposta, estamos falando da emulsificação de gorduras feita pelos sais biliares, produzida a bile, né, que tem esses sais biliares lá no nosso fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, ela diminui gotas maiores em gotas menores, já que agora que as gotas estão menores, aí sim pode entrar aqui a enzima lipase, que vem do meu pâncreas. Então, a lipase é a enzima que vem do meu pâncreas e que atua, consegue penetrar apenas nas gotículas menores. Por isso que antes disso tem que acontecer o processo não enzimático de emulsificação pelos sais biliares. Aí depois vem a enzima lipase, certo? Então, simbora lá? Vamos para o intervalinho daqui a pouco. Peraí, Chuchu, vem. Os agentes não enzimáticos, então, são os sais biliares que emulsificam gorduras, ó. Depois vem a enzima que atua no duodeno, ela vem do pâncreas, que é a lipase, nas gotículas já pequenas, após a emulsificação. Promovendo aí sim, ó, a hidrólise, aí sim a quebra do lipídio em ácido graxo e glicerol para nossa absorção. Certo, Chuchu? Ó, desse tema, só faltou o 3, mas como o 3 e o 4, né? Mas como eles têm tudo a ver com o próximo tema que a gente vai ver, eu vou parar por aqui, certo? Antes, eu vou parar a gravação. Espera só um minutinho. Beijo para quem está vendo gravado. Espero que você veja mesmo, Chuchu.